E agora, o que eu faço? Esta é a pergunta que mais aparece no nosso dia a dia. Naquele domingo de manhã, bem cedinho, 3 mulheres estavam aflitas, com uma situação que complicava a vida delas. Quem vai tirar para nós a pedra que fecha a entrada do túmulo? Uma pedra muito pesada estava na entrada do jazigo, e aquelas mulheres sozinhas não iriam conseguir tirá-la do lugar. Era madrugada, todos ainda estavam dormindo e elas queriam o quanto antes embalsamar e arrumar o corpo de Jesus, antes que ele começasse a se decompor. E agora o que eu faço? Convido você nesse domingo de Páscoa a olharmos para o túmulo de Jesus, sem a pedra na entrada e vazio, e juntos com aquelas mulheres ouvirmos o recado do anjo: ele não está aqui, pois já foi ressuscitado. É Páscoa e certamente na vida de todos nós nunca foi tão oportuno neste tempo de pandemia, doença, morte, tanta tristeza, crermos nas palavras do anjo: não se assustem. Permaneça conosco neste culto online da pregação da semana. Convide a sua família, amigos e vamos juntos celebrar a vitória de Jesus sobre a morte. A tua e a minha vitória sobre a morte. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos neste momento pedir a Deus o perdão dos nossos pecados e receber dele o seu perdão. E assim lembra as palavras que estão em 1 Coríntios, no capítulo 15. Se Cristo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão e vocês continuam perdidos nos seus pecados. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado. E isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Na garantia de que Jesus foi ressuscitado, podemos também receber o perdão dos pecados. Humildemente vamos confessar os nossos pecados a Deus.
Ó Deus gracioso, chegamos diante de Ti com o coração triste por todos os pecados que cometemos contra Ti e contra o nosso próximo. Sobretudo, Te pedimos perdão por não vivermos as bênçãos da Páscoa e não testemunharmos ao mundo a vitória de Jesus sobre a morte. Dá-nos, ó Deus, perdão e uma nova vida e forças para sermos cristãos ressuscitados neste mundo. E assim que possamos sempre crer na preciosa notícia da Páscoa. Amém. Assim lemos no hino 105 as palavras do verso 4. Exultem todos os cristãos, aos céus levantem suas mãos, o Redentor já ressurgiu, a culpa e a morte destruiu. Através da ressurreição de Jesus, temos a certeza que os nossos pecados estão perdoados. Quem crer em Jesus tem a vida eterna. Amém. Salmo 16. Deus está sempre comigo, hino de Davi. Guarda-me, ó Deus, pois em Ti eu tenho segurança. Eu disse a Deus, o Senhor, Tu és o meu Senhor, tudo o que tenho de bom vem de Ti. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer é estar na companhia delas. Aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muito sofrimento para si mesmos. Eu não tomarei parte nas suas ofertas de sangue, nem adorarei os seus deuses. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que eu tenho. O meu futuro está nas Tuas mãos, Tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que me dás, como são maravilhosas. Eu louvo a Deus, o Senhor, pois Ele é o meu conselheiro e durante a noite a minha consciência me avisa. Estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar. Por isso, o meu coração está feliz e alegre, e eu, um ser mortal, me sinto bem seguro. Porque Tu, ó Deus, me proteges do poder da morte. Eu tenho Te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Tu me mostras o caminho que leva à vida. A Tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Primeiro Coríntios 15, 1 a 11, a ressurreição de Cristo. Agora, irmãos, quero que lembrem do Evangelho que eu anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram e no qual continuam firmes. A mensagem que anunciei a vocês é o Evangelho por meio do qual vocês são salvos, se continuarem firmes nele. A não ser que não tenha adiantado nada vocês crerem nele. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas, e ele foi sepultado, e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos. Depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. Em seguida apareceu a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos. Por último, depois de todos, ele apareceu também a mim, como para alguém nascido fora de tempo. De fato, eu sou o menos importante dos apóstolos, e até nem mereço ser chamado de apóstolo, pois persegui a Igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a graça que Ele me deu não ficou sem resultados. Pelo contrário, eu tenho trabalhado muito mais do que todos os outros apóstolos. No entanto, não sou eu quem tem feito isso, e sim a graça de Deus que está comigo. Assim,
Não importa se a mensagem foi entregue por mim ou se foi entregue por eles. O importante é que foi isso que todos nós anunciamos e foi nisso que vocês creram. Até aqui essa epístola. A leitura do Santo Evangelho para este que é o domingo de Páscoa, encontramos em Marcos, capítulo 16, versículos 1 até o versículo 6, onde lemos: Depois que terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, a mãe de Tiago, compraram perfumes para perfumar o corpo de Jesus. No domingo, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho perguntavam umas às outras: Quem vai tirar para nós a pedra que fecha a entrada do túmulo? Elas diziam isso porque a pedra era muito grande. Mas quando olharam, viram que ela já havia sido tirada. Então elas entraram no túmulo e viram um moço vestido de branco sentado no lado direito. Elas ficaram muito assustadas, mas ele disse: Não se assustem, sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré que foi crucificado, mas ele não está aqui, pois já foi ressuscitado. Até aqui a palavra do Santo Evangelho. Cristo Senhor ressuscitou, já sobre a tumba o Rei triunfou, dando sua vida em nosso favor. Não mais tememos morte nem dor. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte e pecados os seus. Culpa abolida, aleluia, Cristo da vida, aleluia. Morte cruel, sem culpa sofreu, mas no terceiro dia venceu. Graças te damos, nosso Senhor, pois revelaste a nós teu amor. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte e pecados os seus. Culpa abolida, aleluia, Cristo da vida, aleluia. Ressuscitou em glória o Senhor, demos-lhe todos honra e louvor. Culpa e temor vencidos estão, Cristo nos traz real salvação. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte e pecados os seus. Culpa abolida, aleluia, Cristo da vida, aleluia. Com alegria Cristo servir, sempre confiante a Ele seguir. A todo aquele que nele crê, em sua glória o quer receber. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte e pecados os seus. Culpa abolida, aleluia, Cristo da vida, aleluia. O que aquelas três mulheres enfrentaram naquela manhã bem cedo é o que muitos estão enfrentando nesse tempo de pandemia. São milhares de famílias que perderam a pessoa querida e, além do sofrimento, precisam passar pelas dificuldades de fazer um sepultamento digno e decente. Nos últimos dias, só aqui no Brasil estão morrendo de Covid quase 4.000 pessoas por dia. Além do terrível sofrimento, a pessoa que morre de Covid é sepultada num caixão lacrado, sem velório,
sem a presença de parentes e amigos. A morte de um ente querido já é em si um sofrimento muito grande, mas a maneira como as pessoas estão morrendo na pandemia e a forma como estão sendo sepultadas traz ainda mais tristeza e angústia no coração das pessoas enlutadas. Todo esse sofrimento não deixa de ser uma situação parecida com a angústia daquelas mulheres diante da morte de Jesus. Elas estavam traumatizadas, profundamente chocadas por tudo o que tinha acontecido com Jesus na cruz. E agora, naquela solitária jornada até o túmulo, uma preocupação a mais. No meio da grande tristeza, quem vai tirar a pedra na frente do túmulo? Alguém pode estar pensando, mas onde está a fé destas mulheres? Será que elas se esqueceram das palavras de Jesus? Que aquele que tem fé pode remover montanhas? Preocupar-se com uma pedra? Nesses meus anos de pastor, e lá se vão quase 40 anos, eu tenho aprendido algo muito importante no que se refere ao assunto fé e sofrimento. Eu aprendi a não julgar os cristãos que estão diante de um problema e reagem com dúvidas e perguntas sobre o amor e os cuidados de Deus. Eu até penso que é por isso que os membros de nossas congregações cristãs preferem guardar os seus problemas e não contá-los para ninguém, nem para o pastor. Ainda mais quando o sofredor é um líder cristão, alguém que precisa dar o exemplo. Eles têm medo de serem julgados, de chamados de fracos na fé. Mas a história da Páscoa vem desmistificar este supercristianismo, esta arrogância, esta prepotência, esta ideia de ser imbatível na hora das dificuldades, sejam pequenas ou grandes. É só dar uma olhadinha nos evangelhos e descobrimos que esses discípulos e seguidores de Jesus, eles são iguaizinhos a nós. O nosso evangelho desta Páscoa narra que depois do anjo dizer que Jesus estava vivo, as mulheres fugiram do túmulo, apavoradas e tremendo. A pedra tinha sido removida e Jesus estava vivo, mas mesmo assim ainda continuavam aflitas, desorientadas. Depois vemos os discípulos completamente confusos, conforme narram os evangelhos. Eles também tiveram dificuldades em acreditar na ressurreição, mesmo quando Jesus apareceu diante deles. O Senhor precisou dizer: olhem, eu não sou um fantasma. Mesmo assim, eles tremeram de medo e ficaram com dúvidas. Tomé foi o principal deles. Nas diversas vezes que Jesus apareceu a eles, eles não o reconheceram. Tamanha era o espanto, tamanha era a fraqueza emocional. É claro, havia fraqueza espiritual, mas ali estava Jesus para socorrê-los e não para condená-los. Penso que aquela pedra que impedia a Páscoa e que nem mais estava no caminho das mulheres, tem algo muito significativo a nos ensinar hoje. Nós que somos as atuais testemunhas da ressurreição de Jesus. Até porque se Jesus é a rocha poderosa, é o nosso abrigo, é o fundamento da nossa vida, precisamos saber lidar com outras rochas, pedras que tanto atrapalham o nosso dia a dia, trazendo inúmeras preocupações. E a primeira coisa que precisamos entender é o seguinte: sempre vão aparecer em nosso caminho complicadas pedras, todos os dias, pedras pequenas, pedras grandes, e elas nem sempre serão removidas de uma hora para outra. Às vezes elas ficam por muito tempo.
E às vezes elas ficam até o nosso último suspiro neste vale da sombra da morte. E daí vem outro fato importante: se a pedra não for retirada do lugar, ainda permanece a Páscoa. Imaginemos aquelas mulheres chegando lá no sepulcro e aquela enorme pedra ainda na frente delas, obstruindo a entrada. Ora, Jesus não atravessou as portas trancadas quando apareceu aos discípulos? O Deus que enfrentou a inacessível muralha da morte, por acaso não pode atravessar uma rocha para sair do túmulo? A pedra removida do túmulo de Jesus foi um simples fato, uma situação cotidiana, que não muda em nada a história da Páscoa. Os detalhes das nossas experiências, sejam elas positivas ou negativas, bons ou ruins, de sucesso ou de fracasso, enfim, o que acontece de bom ou de ruim em nossa vida, não muda em nada o que aconteceu naquele túmulo onde o corpo de Jesus foi colocado. E por isso então, o mais espetacular, o mais impressionante nessa história, nem mesmo a nossa morte, nem mesmo a morte de nossos entes queridos, nem mesmo essa terrível pandemia, nada pode mudar a realidade da Páscoa. Aliás, é o contrário, a Páscoa é que muda a realidade da nossa morte. A Páscoa é que muda tudo aquilo que é consequência da realidade do pecado e de todo o sofrimento humano. É por isso que precisamos viver a Páscoa todos os dias, porque todos os dias vivemos sob o peso do pecado e de todas as consequências do pecado. Paulo, ele mesmo confessa na carta aos Coríntios, logo depois da leitura da epístola de hoje: eu enfrento a morte todos os dias. Esta é a nossa situação. Também enfrentamos a morte todos os dias, sobretudo agora na pandemia, mas também quando entramos num carro, estamos no trânsito, nos perigos da violência e em tantos momentos. Um dia a morte irá nos alcançar e seremos derrotados. Seremos? Se confiarmos no poder da morte e não no poder da vida, então seremos. Mas nós temos a Páscoa e podemos dizer com Paulo: se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado, e isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. A angústia daquelas 3 mulheres na manhã da primeira Páscoa com certeza tem algo a nos dizer, especialmente nesses tempos. Naquele momento elas só enxergaram a pedra, e quando ela nem estava mais lá, ainda assim não conseguiram enxergar aquilo que está no Salmo 16. Estou certo de que o Senhor está sempre comigo, Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar. Pois são nos momentos de aflição, angústia, medo, são nas horas de e agora o que eu faço? Que Jesus está e continua a estar do nosso lado. E não importa o tamanho dos problemas. Esta é a maravilhosa notícia da Páscoa. O Senhor Jesus está vivo e sempre presente em todos os momentos e situações de nossa vida. Creio que é por isso que, junto com a principal história da Bíblia sobre a Páscoa, encontra-se uma pergunta que é minha e é tua. Quem vai tirar para nós a pedra? Pois a Páscoa tem a resposta. Amém.
Olá, queridos irmãos, irmãs e amigos da Congregação São Paulo de Novo Hamburgo. Estamos vivendo uma época de mudanças, de transformações. Muitas vezes passamos por situações que perturbam a comunhão e enfraquecem o testemunho. Assim somos nós, seres humanos. Assim somos nós, membros da comunidade São Paulo. Congregação esta que também passa por transformações. Diante disso, precisamos lembrar que sempre que todos os que atuam na congregação, sejam eles pastores ou membros, são instrumentos nas mãos de Deus, que semeiam e regam a semente do Evangelho, tendo como único objetivo anunciar a salvação em Jesus Cristo. É em torno deste objetivo que a Igreja precisa trabalhar e estar unida para cumprir bem a sua tarefa. Aqui na nossa congregação ainda temos muitas tarefas, muitos projetos, desafios para rompermos. Muitas de nossas atividades foram interrompidas, mas mesmo com tantas dificuldades, grandes também são os motivos que temos para agradecer nesses 95 anos de atividades. Deus sempre tem nos abençoado ricamente. Precisamos continuar orando, pedir sua companhia, sua orientação, sabedoria nas decisões, coragem e união para trabalhar em harmonia para o bem da congregação e da igreja. Atualmente, estamos passando por um momento bem delicado no mundo. Um ano de pandemia e muitas mudanças tiveram que ser feitas. Em nossa congregação não foi diferente. Pessoas foram atingidas bruscamente, uns de maneira mais leve, outros que por vontade de Deus perderam a vida. Que Deus conforte a todos e, se for da vontade dele, que neste momento de tão grande tribulação e angústia, passe o mais rápido possível. Várias alterações e inovações tiveram que ser adaptadas e criadas. Cultos online, reuniões, mensagens como o Bom Dia Comunidade, estudos bíblicos, semanal online, artigo no jornal NH, encontros, instrução de adultos e confirmandos, enfim, várias atividades que não puderam mais ser presenciais. Mas diante deste novo contexto, Deus continua nos abençoando com novos recursos e tecnologia. Nossos pastores e todos nós tivemos que nos adequar a esta nova realidade. Uma nova forma de comunicação. Deixo aqui nossos agradecimentos aos nossos pastores pelo esforço, empenho e dedicação, que mesmo nesses tempos tão difíceis, sempre têm se colocado à disposição para que a palavra de Deus chegue a cada um de nós. Ainda sobre nossa situação financeira, estamos passando por momentos também de dificuldades. Temos várias contas fixas mês a mês, água, luz, telefone, gasolina, salários, auxílio pastoral, etc. Sabemos que muitas pessoas também passam por um momento de grandes dificuldades, desemprego, doenças, enfim, vários fatores que abalam a vida de cada um. Mas pedimos que, na medida do possível, olhe para a sua contribuição. Veja se está dentro daquilo que Deus o está abençoando. Se não pode ofertar com mais valor, veja se está ofertando regularmente. Temos várias formas que foram disponibilizadas. O Pix, depósito em conta, direto na secretaria e também, quando possível, nos nossos cultos presenciais. Participemos todos deste desafio que temos pela frente, na certeza de que tudo o que fizermos não seja para a nossa vaidade, mas sim para o progresso da comunidade, dentro de uma doutrina pura e cristã, honrando e glorificando o nome de Deus. Por fim, agradecemos a cada um de que, uma maneira ou de outra, tem colaborado e se empenhado para que a vida da congregação continue. Mesmo que não seja de uma maneira que nós queremos, mas que, diante da vontade de Deus, possamos continuar este trabalho pedindo e agradecendo a Deus pelas bênçãos, mesmo com tantas dificuldades. Assim, Ele nos permite ouvir e cultivar a Sua palavra. Jesus ressuscitou, Ele vive.
Que Deus esteja com cada um de nós, nos protegendo e abençoando a cada dia. Uma feliz e abençoada Páscoa a todos. Vamos orar. Ó glorioso Deus, chegamos diante de Ti nesta oração, com o coração repleto de alegria, porque Jesus ressuscitou dos mortos, está à Tua direita e está entre nós com seu amor e poder. Jesus é o nosso único Salvador e assim podemos chegar diante de Ti nesta oração e sempre com o coração confiante. Te louvamos e engrandecemos Teu santo nome, ó Deus amado, porque através da ressurreição do Senhor Jesus temos a vitória sobre a morte, temos o perdão dos pecados e a esperança da vida eterna. Amoroso Deus, neste mundo onde passamos por tantas aflições, te agradecemos porque a notícia da Páscoa nos enche de conforto. O túmulo vazio de Jesus, isso nos anima de forma poderosa em nossa vida. Dá-nos sempre esta fé na ressurreição de Jesus, para que tenhamos alegria, mesmo quando temos motivos para estarmos tristes. Dá-nos força, paciência e esperança no sofrimento e na dor, sabendo que neste mundo sempre vamos passar por dificuldades, como disse Jesus. Por isso, enche-nos de coragem, sabendo que Jesus venceu o mundo para nos dar a verdadeira vida. Fortalece em nós esta nova vida que temos em Cristo, através da Tua palavra, para podermos enfrentar todas as situações com perseverança e paciência. Por isso, ó Deus, nunca nos deixes cair na tentação, mas livra-nos sempre do mal. Proteja-nos contra o pecado, o mundo e o diabo. Ó Deus bondoso, abençoa o trabalho da igreja, sobretudo nestes tempos, quando os cristãos não podem estar presentes nos templos. Dá ânimo e forças a todos nós para sermos fiéis testemunhas da ressurreição de Jesus. Aumenta o nosso amor para com o próximo e que a nossa vida seja a vida de Jesus para ajudar tantas pessoas aflitas e sem esperança. E quando nós estivermos abatidos, coloque sempre ao nosso lado pessoas cristãs e sábias para nos apoiar. Abençoa nossas famílias, os jovens, as crianças, os idosos, os casais. Esteja ao lado dos enfermos, sobretudo aqueles que enfrentam esta doença terrível causada pela pandemia. Conforta os enlutados, pessoas que choram pela dor do falecimento de seus entes queridos. Abençoa os aniversariantes com fé, alegria e bênçãos materiais, para que dediquem a sua vida a Ti e sejam também uma bênção. Também oramos em favor das pessoas desempregadas, aquelas que passam por necessidades materiais, que enfrentam a fome neste mundo. Ó Deus, Tu que és o Criador e o sustentador deste mundo, olha com misericórdia nosso país, nossos governantes, o nosso povo. E na certeza de que és Tu que governa este mundo e também governa a nossa vida, colocamos tudo nas Tuas mãos, sempre confiantes que Tu estás ao nosso lado em todos os momentos. Fazemos esta oração em nome do Senhor ressuscitado, o nosso amado Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Linda Páscoa do Senhor, vem do céu um resplendor. É Jesus que ressurgiu e da morte nos remiu. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Vem festejem gratidão, esta Páscoa vem cristão, pois que Cristo a todos traz vida eterna em glória e paz. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Aleluia, proclamai que Jesus, a quem o Pai do sepulcro fez sair, veio ao mundo redimir. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Não esperes, pecador, venha Cristo Salvador. Ele a vida te conduz junto ao Pai